A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o vosso irmão amado, Leonardo Santana. Meus amados, no estudo de hoje, nós iremos tentar resumir aqui de uma forma simplificada acerca do batismo de Jesus Cristo, o seu real significado e qual é a forma certa de se batizar. Talvez você tenha dúvida acerca do que é o batismo, qual é o significado do batismo e qual é a forma certa de ser batizado. Nós iremos aqui tentar resumir de uma forma simplificada para que os irmãos possam entender em nome de Jesus Cristo. Então, vamos então para o texto áureo aqui do batismo, o batismo de Jesus Cristo, Mateus capítulo 3, versículo 13 a seguir. Diz assim: Por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: Deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis que uma voz do céu dizia: Este é meu Filho amado, a quem tenho me agradado. Meus irmãos, esse é o texto que refere-se ao batismo de Jesus Cristo. Observe que João Batista, ele começa a batizar ali na região da Galileia. João Batista é o cumprimento da profecia do profeta Isaías. Eu até marquei aqui, vou ler para os irmãos. Isaías capítulo 40, versículo 3, diz assim: Uma voz clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, no ermo faça uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão rebaixados, e o que é tortuoso será retificado. João Batista é a voz do deserto, que clama no deserto, que profetizou o profeta Isaías. O ministério de João era iniciar o batismo e batizar Jesus Cristo. Observe que Jesus é batizado pelo profeta João Batista. Quando Jesus é submergido sobre as águas, o Espírito ele repousa de uma forma corpórea, de uma pomba. Deus brada do céu dizendo: Este é meu Filho amado, a quem eu tenho prazer. E Jesus Cristo sendo batizado. Aqui está a manifestação da Trindade no batismo. Então, quando Jesus é batizado, a Trindade se manifesta. Observe que o batismo é uma ordem do próprio Jesus Cristo. Vamos lá? Marcos capítulo 16, versículo 16. Eu até marquei aqui para que nós possamos estar meditando. Marcos capítulo 16, versículo de número 16, que também fala acerca do batismo. Diz assim, Marcos 16, 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Observe que o batismo é uma ordem de Cristo. Todo homem, toda mulher, quando ele confessa Jesus Cristo como seu Salvador, ele vai ter que ser batizado. Esse batismo aqui fala das águas. As águas é o lugar simbólico onde o homem vai ser submergido, e essa submersão aí, quando ele sai das águas, vai simbolizar o seu novo nascimento. É como que nasceu de novo, é como que foi zerado as práticas, tudo foi anulado. É como que quando a pessoa é submergida, os seus pecados simbolicamente ficam na água e a pessoa levanta do rio ali zerado, como uma nova criatura. Jesus apaga os seus pecados. Então o batismo é uma confissão de fé, tem que crer e ser batizado para ser salvo. Então o batismo não é uma doutrina cristã, uma doutrina bíblica. O batismo faz parte da salvação, tá bom? No dia que a pessoa for batizada, tem que ser batizada em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Se só batizar no nome de Jesus não é válido. Existem muitas denominações aí que só batizam no nome de Jesus. Outras só batizam só no nome do Espírito Santo. Outras só no nome de Deus. O batismo tem que usar o nome da Trindade. Quer ver? O próprio Jesus falou isso no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Eu até anotei aqui para mim ler para os irmãos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, no dia do batismo, o pastor ou o presbítero lá que for batizar, ele vai, antes de submergir a pessoa sobre as águas, ele vai falar: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, ele ordenou isso. No dia do batismo é para usar o nome da Trindade. Amém? Então o batismo é algo simbólico. Quando a pessoa é submergida sobre as águas, é como que se os seus pecados fossem apagados, ela começa do zero, uma nova criatura. Para quem não sabe, o judeu ele já tinha um costume da purificação. Havia um costume na época que os judeus eles se banhavam nos rios, de uma forma simbólica. Quando ele se banhava, ele era submergido, o judeu ele era purificado das suas impurezas. Então, o batismo cristão tem uma origem ali dessa purificação judaica, né? A diferença é que o batismo agora tem uma forma de um novo nascimento, né? Nicodemos perguntou para Jesus, João capítulo 3, Senhor, como eu faço para nascer de novo? Eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe? Ele não entendeu que isso era uma forma simbólica. Aí Jesus disse: aquele que não nascer da água do Espírito não pode nascer de novo. É a água, é as águas literais ali do rio, entendeu? Então, um novo nascimento, a pessoa é submergida sobre as águas, de uma forma simbólica, ela morre para o mundo, ela morre para o pecado, e ela agora é uma nova criatura. Quem pode ser batizado? As pessoas que estão libertas, tá bom, irmão? A pessoa que realmente está arrependida dos seus pecados e fez um propósito com Deus de não pecar mais, não fumar mais, não beber mais, não se prostituir mais, não fazer as coisas ilícitas que fazia. Então não pode batizar a pessoa sem estar liberta. Esse batismo Deus nem recebe, porque o batismo é uma forma de você dizer para Deus: eu estou arrependido dos meus pecados, né? Estou arrependido, eu tenho vergonha do que eu fazia antes. Eu vou ser batizado para que eu venha ser limpo, purificado, para que Deus tenha misericórdia e o teu Espírito possa habitar sobre mim. Então o batismo de Jesus foi simbólico, tá bom, irmãos? Jesus ele não precisava batizar, porque Jesus não tinha pecado, ele foi um exemplo. Jesus batizou para ser exemplo, aprenda isso. Alguém pergunta, mas o batismo é para pecador, por que Jesus batizou? Ele batizou de uma forma simbólica, sendo um exemplo para que nós possamos seguir o batismo que ele recebeu ali de João Batista, tá bom? Então, o significado do batismo, aprenda, o significado do batismo é arrependimento. Todo aquele que está arrependido, ele batiza, tá bom? E Deus apaga os seus pecados, o rio ali leva os seus pecados, ele torna-se uma nova criatura. Como que se deve batizar? Se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e tem que submergir o corpo todinho, mergulhar o corpo todinho sobre as águas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Você que não é batizado ainda, se esforce, lute para ser batizado, porque é uma doutrina bíblica e o batismo faz parte da salvação. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Espero que os irmãos gostem desse estudo, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe.